Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje, finalmente, eu vou falar de uma parte muito importante do application que eu sei que muita gente tem dúvida. E é bem confuso assim, principalmente no começo, quando a gente não sabe muito bem como que são as essays. Bom, se você está planejando aplicar para uma faculdade nos Estados Unidos, você com certeza já se deparou com a palavra essay. E nesse vídeo eu vou falar o que são as essays, né? Qual que é a importância delas pra gente também entender o impacto que ela tem no nosso application, que é muito. Qual que é o formato, o tema, assim, tipo, o que eles pedem pra gente. Eu vou dar algumas dicas também no final e também como escrever. Então acompanhe esse vídeo até o final pra você saber tudinho e ficar fera nas essays. Bom, eu costumo falar que assim, no application existem várias etapas e é muita coisa envolvida e todas as etapas são muito importantes e todas elas têm o seu peso ali pro application, mas se eu tivesse que escolher uma que é mais importante, eu diria que são as essays. Eu posso estar errada, porque cada faculdade tem ali a sua forma de avaliar, mas as essays elas são muito importantes e eu vou explicar o porquê. Mas antes, o que é, né? O que são as essays? O que é isso? A essay, ela é nada mais nada menos do que uma redação pessoal. Então é ali que você vai escrever sobre você e é ali que a faculdade vai te conhecer. Quando a gente pensa em redação, não sei vocês, mas eu penso em tipo redação do Enem e tal, pesadelo. E assim, esquece isso, sabe? O modelo que a gente tem aqui no Brasil é completamente diferente do modelo que a gente vai escrever Meg. Primeiro que assim, quando a gente pensa nessas redações que a gente faz pra escola, pra vestibular aqui do Brasil, se você coloca um eu ali, fia, acabou sua vida, você nem pode colocar a primeira pessoa. E aqui é completamente diferente, você tem que falar de você, você tem que colocar em primeira pessoa porque você vai estar falando sobre você. Então todo aquele modelo de redação que você aprendeu pra fazer na escola, assim, esquece, assim, não esquece, mas ignora, deixa ele de lado, aquela coisa de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão, proposta de intervenção. Esquece, entendeu? Nem pensa nisso, porque aqui vai ser realmente muito diferente. E a gente tem que ter isso na cabeça logo quando a gente começa as essays, porque eu tinha muito essa preocupação de tipo assim, meu Deus, eu preciso colocar a primeira pessoa. Eu tinha pavor de colocar a primeira pessoa na redação. E aqui a gente tem que colocar. Então desconecta uma coisa da outra, porque senão a gente fica confuso mesmo. Bom, mas então, como eu falei, essa redação ela é pra faculdade te conhecer melhor. Então é ali realmente que a faculdade vai saber quem você é, vai saber seus interesses, suas paixões, vai saber sua personalidade. Então você tem que ser você mesmo. Não adianta você criar um personagem, você tem que ser você mesmo, porque é ali que a faculdade vai te conhecer. E qual que é a importância da essay, tirando isso que eu já falei? Primeiro, e bem menos importante, é saber a sua habilidade de escrita. Claro que a sua redação tem que estar bem escrita, mas como eu falei, é mais o que você tá passando, quem você é, o que você tá contando na sua essay que é mais importante. Mas é óbvio que a gente tem que tentar entregar uma redação sem erros gramaticais e essas coisas. Então também tem lá essa função, mas como eu falei, não é a mais importante. Bom, eu já falei que uma das funções é te conhecer, mas também uma das funções é a faculdade saber se você se encaixa no perfil da faculdade. Como eu falei no vídeo que eu falo sobre college list e como escolher a sua faculdade, existe muito essa coisa lá de você ser o perfil da faculdade, de você ser o fit pra faculdade. A faculdade tem que ser o fit pra você e você também tem que ser o fit pra faculdade. Então, pelas essays, a faculdade também vai saber se você é o perfil da faculdade ou não. Bom, já falei o que é, já falei a importância. Agora eu vou falar sobre como que funciona em questão de tema, o que as faculdades pedem pra você escrever. E aqui eu vou fazer meio que um recorte pra quando você aplica pelo Common App, porque no Common App eles têm alguns temas sugeridos lá específicos. E eu vou fazer esse recorte porque é o que a maioria das pessoas aplicam, é através do Common App. E também através disso vocês vão entender no geral como que funciona. Então, de modo geral, a gente pode separar as essays entre duas. A primeira é o Personal Statement e a segunda é a Supplemental Essay. Primeiro eu vou falar do Personal Statement. Eu separei aqui os temas do Common App para esse ano. Eu vou colocar o link deles na descrição para vocês verem direitinho. Eu não vou ler todos, mas eu vou ler alguns para vocês entenderem. E esses temas, eles são chamados de prompts. Então, se vocês verem prompts, vocês já sabem que tem a ver com a redação. Eu vou estar lendo, então alguns alunos têm formação, identidade, interesse ou talento tão significativo que eles acreditam que sua inscrição não estaria completa sem eles. Se isso soa como você, por favor, compartilhe sua história. Então, assim, eu li o primeiro e acho que são 8. Eu não vou ler todos, mas assim, acho que são 8. E aí, basicamente, você vai escolher um e você vai escrever sobre isso. Você vai escolher o que você mais se identifica e você vai escrever sobre. Então, esse daqui, ele seria ideal para uma pessoa que quer compartilhar pra faculdade sobre a sua identidade, seu talento, igual tá escrito aqui, entendeu? E aí você compartilha. Quando você lê esses temas pela primeira vez, você fica tipo assim...
Oi? O que tá acontecendo? Mas é o que eu falei, é basicamente pra você falar sobre você. Então você escolhe o tema que você tem mais facilidade pra desenvolver. Ó, eu vou ler mais 2 temas pra vocês terem noção. Discuta uma realização ou evento que desencadeou um período de crescimento pessoal e uma nova compreensão de si mesmo ou dos outros. Esse tema, ele é literalmente pra você falar sobre alguma situação que você tenha passado, que você mudou suas crenças, que você mudou sua perspectiva, porque como eu falei, é pra faculdade te conhecer. Agora o outro. Descreva um tópico, ideia ou conceito que você acha tão envolvente que o faça perder a noção do tempo. Por que isso te cativa? O que ou a quem você recorre quando quer aprender mais. Então aqui é pra faculdade também ver os seus interesses, as suas paixões, conhecer a sua personalidade através disso. Então é um tópico super legal que você pode explorar muito, tem muita coisa assim. Não tem como eu falar pra vocês, tipo assim, escreva sobre isso, porque é uma coisa tão pessoal, é uma coisa tão do íntimo da pessoa que, sabe? Bom, agora eu já expliquei um pouco sobre como funciona o Personal Statement e agora eu vou falar sobre as Supplemental Essays e depois eu vou dar exemplos, vou dar dicas, então vamos lá. O que são as Supplemental Essays? Como o nome diz, seria uma redação suplementar. Elas são essays, né? São redações que as faculdades elas pedem para complementar o seu application. Então, além do Personal Statement, eles também pedem essas Supplemental Essays. Então, como que funciona mais ou menos na prática? O Personal Statement, se você estiver aplicando pelo Common App, você vai ter esses tópicos que eu li para vocês e mais alguns que eu não li. Você vai escolher e vai escrever. E aí, dependendo da faculdade que você for aplicar, eles vão ou não pedir uma Supplemental Essay. E aí, cada faculdade vai determinar, entendeu? Cada faculdade vai ter seu tema. E aí, você vai escrever e mandar e vai ser uma coisa mais direcionada para a faculdade que você estiver aplicando. E assim, como é uma coisa que depende de cada faculdade escolhe seu tema, os temas eles podem ser muito variados. Na grande maioria das vezes, são temas muito relacionados a tipo assim, por que você quer estudar aqui? E aí você tem que escrever bem direcionado à faculdade que você tá escrevendo. Não vai confundir faculdade, gente, porque, né, tiro no pé. Mas você vai ter que realmente escrever o seu desejo de estudar lá. De novo, eu falei que pode variar esses temas, né? Mas na grande maioria pode ser alguma coisa relacionada a isso. Ou então, não só relacionada ao porquê que você quer estudar na instituição específica, mas porquê que você quer estudar o curso que você quer estudar. E assim, independente se é Supplemental Essay ou Personal Statement, você vai falar sobre você. Como eu falei, pode existir essas essays que você tenha que escrever o porquê que você quer estudar em tal instituição ou porque você quer estudar tal curso. E assim, muito cuidado com essas essays, porque você não pode simplesmente listar as suas razões pelas quais você quer estudar lá. Tipo assim, eu quero estudar em Harvard porque é a melhor faculdade do mundo. Gente, por favor, não façam isso, vai ser um tiro no pé. Primeiro que é muito vago e é uma coisa muito assim, tipo, todo mundo pode ter o desejo de estudar em Harvard só porque é a melhor faculdade, uma das melhores faculdades do mundo, entendeu? Ou então, tipo, eu quero estudar em Stanford porque é na Califórnia. Tipo assim, são razões muito vagas, não é pra você simplesmente listar as suas razões, sabe? Aí você se pergunta, tipo assim, mas como que eu vou demonstrar, então, as razões pelas quais eu quero estudar lá, se eles estão pedindo pra eu falar o porquê que eu quero estudar lá. Você vai contar alguma história, você vai contar alguma coisa relacionada a você e através dessa história você vai falar sutilmente as suas razões. Você não precisa deixar explícito, tipo assim, eu quero por isso, isso e isso, entendeu? Se você quiser contar alguma história sobre algum problema, alguma dificuldade que você tenha enfrentado, você pode, é completamente válido, mas tenha muito cuidado, porque assim, a faculdade ela não vai querer saber simplesmente o problema, a situação que você passou. Então sempre procure falar, tipo, como que você enfrentou tal situação, como que você lidou com ela, como que você mudou suas perspectivas, se for o caso, por conta dessa situação que você passou. Então não é simplesmente, eu passei por isso, meu Deus, aconteceu isso na minha vida. Tá, mas como que você lidou com tal situação? Porque aqui a faculdade vai saber como que você lida com problemas, como que você enfrenta eles e como que você, tipo, se desenvolve através deles. Então é um ponto muito importante pra faculdade te conhecer nessa perspectiva, né? Se for sobre alguma conquista também, o que isso representa pra você? Não é simplesmente tipo, eu passei por isso e isso aconteceu e foi uma conquista pra mim. Mas o que isso representa pra você, sabe? É sempre muito pessoal, é tudo pessoal, então sempre traga pro pessoal, não tenha medo de usar o pessoal, sabe? Agora eu vou dar algumas dicas, então vamos lá. A primeira dica que eu tenho é pra você se atentar ao tema, porque como é uma coisa que a gente tá falando sobre a gente, é muito fácil a gente se desviar do tema, a gente se perder, a gente se empolgar pra falar de outras coisas e falar de, sabe, outras coisas da nossa vida, de quem nós somos. Então tenha muito cuidado com isso e se atente realmente ao tema. A segunda dica é seja criativo. Você pode ser muito criativo nas essays. Se você é uma pessoa engraçada, você pode trazer isso através das suas essays. Você pode colocar ali uma pitada de humor. Claro que você tem que ter cuidado, mas assim, você pode colocar isso. Até porque isso é uma característica da sua personalidade que é interessante pra faculdade saber. Então, se você for uma pessoa mais ali, reflexiva, você pode colocar metáfora. Você pode usar essas coisas a seu favor pra você ter ali uma essay mais
criativa e que mostre realmente quem você é. Então, por conta disso, as essays, elas podem ser escritas de diferentes formas, assim, sabe? Por isso que eu falei, esquece aquele padrão de introdução, desenvolvimento, conclusão, porque você vai usar isso conectando com quem você é, conectando com a sua personalidade, e as pessoas têm diferentes personalidades, então as essays, elas podem ser escritas de formas diferentes. A minha terceira dica é: não seja clichê. Assim, gente, é muito perigoso a gente ser clichê, porque as faculdades, elas leem inúmeros applications, elas leem inúmeras redações, elas não querem ler uma coisa que todo mundo escreve, porque vai ser uma coisa cansativa pra eles. Então, como eu falei que vocês têm que ser criativo pra ser um diferencial, pra mostrar realmente quem vocês são, é a mesma coisa de evitar clichês e não ser clichês. A quarta dica é relacionada à narrativa. A forma como você escreve, ela impacta muito quem tá lendo. Isso é óbvio, assim, né? Mas não importa se você tem a melhor história, você tem, sabe, uma personalidade super legal que a faculdade vai amar, se você escreve de uma forma que não cative o leitor. Então você tem que cativar o leitor. A forma como você escreve impacta muito. Eu falei isso já, né? Tô reforçando. Porque é o que vai realmente ser o diferencial. Porque, como eu falei, não adianta você ter uma história incrível, uma coisa incrível que você queira contar pra faculdade, se você não sabe como contar isso. A outra dica, que eu acho que é a sexta, é dê exemplos. Então, da mesma forma que eu falei que não adianta você ter uma história incrível e não saber escrever, não adianta você ter uma história incrível, mas escrever de forma vaga. Então você tem que dar exemplos pra sustentar a história que você tá contando, sabe? Claro que também isso vai variar muito do que você tá falando, do que você tá contando. Se você conseguir dar exemplos, é a melhor forma que a faculdade vai ter de realmente entender o que você tá falando, assim, sabe? Uma dica muito importante, que eu não sei se todo mundo segue, mas deveria, é você escrever em inglês. Tipo assim, tudo bem, você pensa, mas eu vou enviar pra faculdade de inglês, isso é meio óbvio. Mas tem gente que começa escrevendo em português, até porque, como é uma coisa que a gente tá falando sobre a gente, sobre uma situação que a gente passou, geralmente a gente tem mais facilidade de expressar essas coisas na nossa língua nativa, que é o português. Mas é muito importante a gente já escrever em inglês justamente por isso, porque às vezes tem expressões em português que a gente não consegue traduzir, que a gente não consegue colocar da mesma forma, então confunde muito na hora que você tá fazendo essas traduções. Então o ideal é que você já comece escrevendo em inglês. E também, se você for usar Google Tradutor ou qualquer ferramenta assim de tradução, sempre tem erro, então não vamos cometer esse tipo de erro. Então essa é a dica muito importante. Uma outra dica, que não é só para essay, mas é para todo o application, é você conhecer a universidade. Então, como eu falei lá no começo, que tem essa questão de você ser o fit, de você ser o perfil para a faculdade, é legal você conhecer a faculdade, principalmente se for nessas essays, nas supplemental essays que você vai estar escrevendo diretamente para a faculdade. É legal você saber a história, os princípios, os valores, para você conseguir escrever de uma forma que atenda às expectativas da própria universidade. Porque, como eu falei, eles vão estar procurando coisas meio específicas, assim, sabe? Eles sabem o que eles estão procurando, então é importante você saber o que eles procuram num aluno, pra você saber se você se encaixa e você mostrar que você é o aluno certo pra eles e que é o que eles estão procurando. E isso também se conecta muito com as coisas que a faculdade valoriza. Então, cada faculdade tem os seus valores, e tem faculdade que valoriza muito liderança, tem faculdade que valoriza muito trabalho em equipe, e aí você vai ver o que você se identifica mais e você ressalta isso pra faculdade, pra quando ela vê aquilo, ela já vê tipo, não, a gente precisa desse aluno, entendeu? Uma coisa muito legal que vocês podem fazer e que é super válida é vocês verem modelos de essays de pessoas que já foram aceitas em universidades, pra você ver realmente o que a pessoa falou, como que ela desenvolveu as ideias dela. E assim, é só pra vocês se inspirarem, pra vocês terem noção, não é pra plagiar nada, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu criei um drive com vários materiais do application, eu coloquei várias coisas do SAT e lá eu coloquei um documento que tem várias essays, meio que modelos assim de pessoas que já foram aceitas, então eu vou deixar na descrição e vocês podem baixar, usar e abusar desse arquivo. Agora, pra finalizar o vídeo, eu vou falar de como você escreve essas essays, né? Qual que é a melhor forma de você escrever. Bom, primeiro é importante ressaltar que, assim, de novo, comparando com o nosso modelo de Enem e essas coisas de vestibular no Brasil, a gente tá muito acostumado a ter um tempo curto pra gente escrever nossas essays e... essay não, né? Redação. Mas a gente tem um tempo curto pra gente escrever nossas redações e a gente geralmente faz isso sob pressão. E aqui é totalmente diferente, aqui você tem horas, você tem dias, você tem meses pra você escrever essas redações. Então use isso a seu favor, não faça uma coisa de última hora, porque eles vão perceber que é uma coisa de última hora. Então realmente assim, use esse tempo que você tem pra trabalhar nas essays da melhor forma que você tiver. Eu fiz um vídeo falando sobre como que foi pra mim do meu processo de organização
quando que eu fiz cada coisa. E nesse vídeo eu falo que eu comecei as minhas essays em julho e eu entreguei em janeiro. Então eu fiquei todos esses meses trabalhando nas minhas essays. E eu trabalhava toda semana nas minhas essays. Então é uma coisa que você tem que ter dedicação, é uma coisa que você tem que realmente ter tempo, ter paciência. Não adianta você querer terminar em uma semana, sabe? Usa o tempo que você tem realmente a seu favor pra você entregar a melhor versão da sua essay. E somado a isso, tenham pessoas pra te ajudar nesse processo. Porque é aquela coisa, sempre que uma pessoa lê algo que a gente escreveu, ela vai ter outras perspectivas, ela vai ter outras ideias, ela vai conseguir ver erros que a gente às vezes não vê. Então é muito importante isso. Escolhe pessoas que você conhece, que você confia, tanto pra analisar a parte do inglês, a parte mais gramatical, mas também pra analisar o que você tá falando. Então, como é uma coisa bem pessoal, pessoas que são próximas a você, que te conhecem, que conhecem o que você tá escrevendo sobre, vai ser muito essencial essas pessoas te ajudarem, porque elas vão conseguir dar outra visão também e te auxiliar nesse processo para escrever. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado mais claro realmente essa parte das essays. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui embaixo, sugestões de vídeos também. E é isso, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscrevam e me acompanhem nas outras redes também. E é isso, um beijo. Tem que evitar erros de português não, porque é inglês, né, otária?